Bem-vindos a esse canal, né? Voltamos para a honra e glória do Senhor, para glorificar o nome do nosso Deus, através dos testemunhos, conforme prometi. Vivemos tempos difíceis, nós sabemos e temos consciência disso, mas sabemos que o Senhor nunca se distancia de nós. Nós estamos sempre protegidos e acompanhados pelo Senhor. Meus amados irmãos, que o nosso Deus possa, através da sua graça e da sua misericórdia, nos abençoar neste momento. Oremos. Querido Deus, obrigada por este momento, pela tua graça e misericórdia, que teu Santo Espírito nos ilumine a entender o que tu tens para nós. Em nome de Jesus. Amém. Querido e amados irmãos, vamos lá. Hoje, de uma forma especial, eu separei Jeremias 9, tá? Versículo 23 e 24. Pedi a Deus sabedoria e me veio de uma forma muito maravilhosa esses versículos. Em primeiro lugar, conhecer a Deus constitui a glória do homem. Não tem mais nada poderoso, mais nada maravilhoso, mais nada especial do que nós conhecermos a Deus e conhecermos a nossa origem. De onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para que servimos. Todos têm essa dúvida, todos querem saber. A Bíblia Sagrada, ao qual é o manual de Deus que Ele deixou para nós, deixa toda a explicação que a gente precisa. Deixa tudo mostrando o que nós temos que fazer. É um manual maravilhoso que nos mostra como caminhar. E aquele que dele se apega, sabe, torna-se realmente um homem sábio. Porque é através das Escrituras que nós podemos conhecer o nosso Deus poderoso. Nosso Senhor dos Exércitos. Nosso Deus eu sou. Nosso glorioso Salvador e Redentor, nosso Emanuel, Deus conosco. Nós podemos conhecer o poder do Deus vivo de todas as gerações, desde o começo, tá? Do nosso papai e mamãe Adão e Eva. Por isso, a sabedoria de Deus está em a gente conhecê-lo e observar os seus caminhos, porque quem nos criou sabe perfeitamente como nós devemos caminhar. E essa é a graça e a glória do homem. Saber que nós temos um Criador que é Salvador, um Criador que é Redentor, um Criador que viverá conosco eternamente, porque esta é a promessa. E essa promessa será cumprida, como foi cumprida a promessa da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para salvar a humanidade. E a gente tem que dar glória a Deus a todo momento. Porque nós podemos ver perfeitamente que esse Deus presente, onisciente, onipotente, ele nunca desiste de nós. Nós, homens, por muitas vezes, nós desistimos do Senhor. Desistimos dos seus caminhos, desistimos de ler a Bíblia, desistimos de orar, desistimos de vigiar, desistimos de trabalhar, fazer o nosso trabalho missionário, desistimos de adorar, desistimos de amar ao nosso Deus. Todos nós somos pecadores. Não existe um santo sequer. Quem é santo é Deus. Ele é santo e deseja que nós nos santifiquemos. Ele é glorioso, ele é poderoso, ele é fiel e justo. É o Criador mais maravilhoso e o único que eu conheço que pode conhecer o profundo do nosso ser, porque foi ele que nos fez. Foi ele que cuidou com todo carinho de nos, sabe, fazer novas criaturas e dizer, filhos, eu sempre estarei ao lado de vocês, a não ser que vocês não queiram. Esse Deus maravilhoso que demonstra amor de todas as formas, que me encanta perfeitamente, que para mim é tudo que eu tenho. Eu costumo dizer, ele é a minha vida. Não tenho vida sem Jesus.
Ele é tudo que eu tenho de bom. Ele é minha alegria, Ele é a minha graça, Ele é minha satisfação, Ele é o meu respirar, é o meu cantar, é o meu levantar. Ele faz parte das minhas ceias, Ele faz parte das minhas orações, porque é a Ele glória dada a todo momento. Ele faz parte da minha vida, e sem Ele eu não tenho vida. Eu posso dizer que Ele é muito generoso e é muito bondoso e também muito carinhoso. O Senhor dos Exércitos é o nome do poderoso Deus, nosso Pai. Deus eu sou é o nome do nosso Senhor que nos livrou da terra do Egito, livrou o povo de Israel, do qual somos descendentes em Cristo Jesus, por crer e por seguir os caminhos do nosso Mestre. Ele é vida, é Jesus, Filho do Deus vivo. Fomos criados à imagem e à semelhança do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, Deus glorioso e poderoso, Ele atua perpetuamente, cuidando de todos os outros mundos criados, outros planetas que são criados. Nós não fomos só nós criados. Nós simplesmente não fomos jogados aqui. Nós fomos criados para um propósito, para o propósito de adorar o nosso Criador e mostrar a toda a humanidade que Ele é fiel e justo, que Ele voltará, que Ele restaurará essa terra e aqui Ele morará com seus filhos, aqueles que o aceitaram, que creram e que guardam os seus mandamentos, fazem a sua vontade. São muitos e estão muitos irmãos espalhados em todas as religiões, crendo nesse Deus poderoso, nesse Deus amável, nesse Deus justo, nesse Deus reto. Não tem como colocar mais, não tem como dizer mais atributos maravilhosos, porque em Deus estão todos os atributos maravilhosos da terra. Ele é o Senhor. E como Senhor, Ele cuida dos seus filhos, dos seus servos. Eu estou aqui como serva de Deus vivo. Agradeço muito a Ele por isso. E peço que me abasteça do seu Santo Espírito, para que nós possamos prosseguir em nome de Jesus. Nós temos aqui, de uma forma importante, Jeremias 9, versículo 23 a 24. Diz assim, o título é Conhecer a Deus constitui a glória do homem. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, justiça, juízo na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O Senhor nosso Deus tem na sua mão a cada um de nós, com muito carinho, com muito zelo, com muito amor. Nós pertencemos a Ele. Nós somos criaturas dEle. Nós somos criados por Ele. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus, seu Filho amado, nós fazemos parte da família celestial, porque nós o aceitamos como Salvador e Senhor. E através do sangue de Jesus nós fomos resgatados para a honra e glória do Senhor. E é por isso que nós temos que agradecer cada dia, agradecer tudo que passamos, agradecer tudo que vivemos, agradecer tudo nessa vida, independente se é dor ou sofrimento, porque só Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus eu sou, o Senhor Jesus Cristo, nosso Messias, Pai, Filho e Espírito Santo, num propósito de salvar essa humanidade que somos nossos irmãos.
E em relação ao propósito de Deus, nós somos os instrumentos vivos que Ele usa para salvar. Em nome de Jesus. Eu vou passar para vocês uma experiência muito importante. Quando eu me afastei da igreja, eu sempre digo, eu amei mais o meu marido do que a Deus, né? A gente termina trocando o nosso Deus, porque nós estamos sempre aptos a adorar, né? Então a gente troca a nossa adoração. Então foi isso que aconteceu. Então eu já amava a Deus, a Jesus, mas amava mais o meu esposo. Isso acontece. Muitas vezes a gente ama mais um filho do que a Deus. A gente ama mais um carro do que a Deus. Acontece que a gente troca a nossa adoração. E dessa forma, eu passei a fazer coisas que não eram do agrado do meu Senhor. Eu imagino quanto o Senhor sofreu por minha causa. Muitas vezes eu me entristeço, sabe? Mas eu peço ao Espírito Santo que me ilumine para que eu peça perdão de todos os atos, para que Ele me lembre, para que seja apagado do livro memorial, para que eu, em nome de Jesus, receba a justiça de Cristo, não é? Como meu galardão. E todos nós também, né? Então, eu me afastei, né? E quando a gente se afasta, a gente se perde, a gente se solta, é como uma pipa que se solta, né? Da mão daquele que está conduzindo no alto. Então passei a conhecer novas coisas, novas pessoas, adquirir novos hábitos, sabe? Fazer tudo que eu não fazia antes. É como se eu começasse a viver por mim mesmo. É como se eu pudesse agora, né? Ter os meus caminhos de acordo com o que eu quisesse. Eu podia fazer tudo o que eu queria, mas o meu Senhor nunca se afastou de mim. Jamais se afastou. O seu zelo foi permanente e maravilhoso. Conheci muitas pessoas, andei por muitos lugares. No tempo dos momentos difíceis, sabe? Nos momentos mais difíceis, ao qual eu estava afastada do Senhor, sabe? Eu fiz muita coisa que não devia. Procurei lugares que não deveria e que eu não sabia nem que podia ou não, porque o maior problema de todos nós é não ler as Escrituras. Hoje eu posso dizer, pela graça e pelo poder do Espírito Santo, que as Escrituras do Senhor estão gravadas na minha mente, porque essa é a promessa. Que quando a gente a conhece, o Espírito Santo vai nos lembrar tudo o que Ele precisar na hora que tiver que glorificar a Deus. Hoje eu posso dizer, em nome de Jesus, que eu o amo de paixão, porque eu o conheci. Através das Escrituras eu vi que não existe amor inigualável ao amor de Cristo. Muito bem. Então, vou confessar diante de vocês. Eu fumei muitos anos, quando eu era jovem. Né? Meu avô fumava. E quando eu era pequena, eu acendia para ele os toquinhos, né, do cigarro lá dele. Então, eu passei a fumar, que já fumava antes da minha conversão e do meu batismo, né? Passei a tomar cerveja, né? Passei a me afastar de Cristo. Até que em momentos difíceis eu comecei a procurar outros lugares, por exemplo. Eu passei a ir a cartomantes, passei a ir a, sabe, lugares para saber, para vocês verem como eu estava tão longe de Jesus, assim, sabe, eu me sentia tão longe que eu queria saber se eu ia ser feliz. Porque o que eu achava que era felicidade, que era o casamento, para mim não foi.
Então, eu tive como jovem, né, muitas decepções em relação a isso. Que eu sempre achei que casamento, e para a honra e glória de Deus é assim, que tem que haver amor, respeito, fidelidade, sabedoria. Mas não foi assim. Meu esposo era muito jovem ainda, né? E se envolveu com as belezas do mundo também, igual eu, né? Mas não teve problema. Com o passar do tempo tivemos filhos, 2 filhos maravilhosos. São os meus filhos que amo tanto, Fernanda e Felipe. Que aprendi que amar a Deus é mais do que amar os filhos. E tenho uma neta que eu sou feliz demais. Que eu digo sempre que é o presente que Deus me deu. A Maria Eduarda. A Maria Eduarda me ensina muito da vida. Me ensina que a felicidade está em viver com Cristo no coração e feliz como uma criança. É maravilhoso, a gente aprende muito, né? Muito bem. Como eu disse a vocês, Jesus não tinha me abandonado. E nosso casamento se tornou muito difícil, o relacionamento com as crianças. E ele era muito jovem. E realmente eu cheguei à conclusão que não dava mais, né? Porque eu sou muito emocional e eu sofria 10 vezes mais do que uma pessoa normal sempre. É uma sensibilidade que eu tenho exacerbada, eu acredito que é assim. Então, gente, eu lembro que o Senhor me deu um sonho. Esse sonho foi maravilhoso, sabe? E eu não entendi logo no começo. Vim entender conforme os anos que se passaram, eu vim entender melhor. Jesus me deu um sonho que eu via. Eu estava num lugar que eu estava com uma saia comprida. Na minha frente tinha uma irmã muito amada por mim, que eu a conhecia. Aquela irmã olhava para mim e falava que eu tinha que voltar. Atrás dela parecia que tinha muitos eventos do final dos tempos. E ela falou que eu tinha que voltar, porque eu ia continuar o trabalho dela, de levar o evangelho, de fazer a vontade de Deus. E eu me via. Os sonhos que o Senhor me deu, sempre me deu, eu me via, eu participo dele. Então, naquele momento, mesmo sonhando, o meu cérebro ficou, mas como que eu posso estar de saia ali? Se eu não uso mais saia. Eu usava sempre short, não é? E eu fiquei assim, mas eu estou com a saia da igreja. Mas eu não estou mais na igreja. E Deus gravou esse sonho na minha vida, que antes que o Senhor Jesus voltasse, eu tinha que fazer um trabalho para Ele. E eu estava totalmente no mundo quando Deus me permitiu sonhar. Então, eu nunca esqueci, porque é como se eu estivesse vendo na minha frente toda aquela cena. Eu tenho ela na minha frente, bem vívida. Então, com o passar do tempo, nós nos separamos. Eu passei a criar meus filhos e pedi a Deus que Ele me desse trabalho e sustento para que eu criasse os meus filhos, em nome de Jesus. E o Senhor me deu mais do que eu pedi. Sempre esteve ao meu lado e sempre, mesmo eu errada, Ele sempre esteve comigo, mesmo perdida. Eu posso lhe dizer uma coisa a todos vocês, que o amor de Deus não tem limites. Ele não tem limites. Ele alcança o seu filho onde quer que esteja. Então, para prosseguir, né, eu me mudei, larguei o casamento, né, que foi o meu primeiro casamento, né, e fui morar com a minha mãe. Ela me aceitou com muito carinho, com meus filhos, e eu comecei a viver uma vida nova. Sempre trabalhei, voltei a trabalhar fora para cuidar das crianças.
E fui aprendendo a viver e Jesus foi me cuidando. Mesmo com os meus maus hábitos, maus costumes, mesmo procurando um mundo melhor, sabe, gente? Que seja aqui na Terra. Era uma ilusão de jovem tão grande que só me fazia sofrer. E eu fui descobrir até onde eu cheguei. Eu fui a muitos lugares, sabe, amados? Eu lembro que eu entrava em lugar para ler a mão, né? Que a moça falava, né? E ela via sempre uma luz. E ela sempre falava. Eu fui em outros lugares jogar búzios na época. E lá falavam, quem é esse que está com você ao seu lado? Verdade. Era um anjo do Senhor. Eu acredito que é um anjo muito poderoso, sabe? Porque todos que viam diziam que era glorioso. Então, eu sei hoje que era um anjo do Senhor, hoje, né? Então, eu fui caminhando. Mãe, divorciada, criando seus filhos, tendo que trabalhar. E fui trabalhar numa funerária. Sim, fui trabalhar numa funerária. Ali eu aprendi tanta coisa. Eu costumo dizer que eu aprendi coisas maravilhosas, mas é muito difícil. Mas Deus me mostrou que eu tinha que cuidar daquelas famílias ao qual perdia seus entes queridos. E como eu já disse, eu era tão sensível, né? Que realmente eu sofria muito junto com todas as pessoas. Eu era responsável pela funerária. A funerária do meu tio, e eu tomava conta. E Deus me ajudou tanto. Deus permitiu que prosperasse o lugar. Deus permitiu que eu conhecesse pessoas de todos os tipos e pessoas que sempre me respeitaram, pessoas amadas, pessoas especiais para mim, que eu nunca vou esquecer, que fazem parte da minha vivência e do meu aprendizado. Ali eu aprendi realmente a amar, sabe, gente? Você vê que na hora da dor, precisamos de ter alguém sempre ao nosso redor para nos ajudar. O nosso Deus é poderoso e me ensinou, eu tinha que aprender. Que eu tinha que aprender a amar, independente de quem fossem as pessoas, como eram, se tinham vícios, se não tinham vícios. Confesso para vocês, em nome de Jesus, eu amava todos da mesma maneira. Deus é muito bom, sabe? E com isso, eu passei alguns anos sustentando os filhos, né? Com a ajuda da minha mãe. E graças a Deus tinham estudo, tinham tudo. Conheci o meu esposo, né? Que hoje é o meu esposo. Hoje eu estou com 63 anos, né? Ele tem mais idade que eu. Uma pessoa muito especial. Né? Só que esse esposo meu era espírita. E ele tinha um passado, né? Assim, no espiritismo, o seu conhecimento, né? E também não conhecia as escrituras. Eu sabia dentro da minha mente que aquilo não ia dar certo, sabe? Porque eu sabia que eu tinha que voltar para Jesus, eu tinha que voltar para casa. Mas nos conhecemos, nos casamos, já tem 30 anos que nós vivemos juntos, sempre o respeitei, tenho maior consideração. Hoje ele entregou a vida a Jesus, já tem praticamente uns 9 anos ou 10 anos, né? E é o meu companheiro. Eu agradeço a Deus por todas as experiências que nós passamos juntos. E foi a experiência mais importante, foi que esse meu companheiro, uma vez me levou para um centro espírita da kardecista. Naquela época eu estava bem deprimida.
E ele disse que me chamaram para ir lá, que eu tinha que ir lá. Eu nunca tinha ido, gente. Mas fui. Quando eu cheguei lá, eu vi a pessoa que estava aguardando a gente, sabe? E eles falaram para mim que estavam me esperando lá há muito tempo. Me levaram para um lugar para conversar em particular. E muitas daquelas pessoas me abraçavam, falavam comigo, dizendo que estavam esperando há 25 anos, 23 anos, não sei, assim, que me esperavam para mim estar naquele lugar. E outras pessoas falavam, a mulher falava, você vai fazer parte você vai ficar no meu lugar. A mulher falou para mim na primeira vez que eu fui lá, que ela tinha que ir para cidade lá dela, ficar com a mãe. Aí eu comecei só ouvindo, eu comecei a ouvir aquelas pessoas falarem, sabe, naquilo, e eu comecei, na minha mente veio, eu não sou deles não, eu sou de Jesus, eles estão enganados. Era isso que eu pensava, eles estão enganados, eu não sou deles. E diziam que eu ia trabalhar lá, que Deus tinha me dado dons, que eu tinha dons, e eu sempre soube que Deus me deu dons. Eu sempre tive essa consciência. Mas os meus dons são para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Então, naquele momento, gente, eu disse assim para mim. Falei, Jesus, me tira daqui. Falei, Jesus, me tira daqui. Eu não vou conseguir sair sozinha. Porque eles me agarraram como salva-vida, dizendo que eu pertencia àquele povo, e eu, na minha mente, eu disse que não. Então, fizeram uma roda e me colocaram no meio. E eu só contava com Jesus. Eu falava, Senhor, me tire daqui, eu sou sua, não sou deles. Eu sou sua, eu não vou ficar aqui, eu sou sua. Eu falava com Cristo. Aí a mulher veio, eles fizeram uma roda, né? A mulher veio, a chefe lá deles, colocou a mão na minha cabeça. Quando ela colocou a mão na minha cabeça, gente, ela voou. Ela estava assim na minha frente, colocou a mão na minha cabeça, ela voou para trás, assim, bateu lá na parede lá atrás. E ela gritava assim, ela tem muita luz, ela tem muita luz, ela tem muita luz. A mulher gritava. E eu estava ali. Aí eu falei assim, meu Deus, Jesus, o Senhor está comigo, porque eu não tenho luz, não tenho nada, mas o Senhor está comigo. Naquele momento eu criei que o Senhor ia me tirar dali. E eu só lembro que outros que estavam ao redor, teve um que falou assim, foi, né, Satanás tomou posse dele, ou algum anjo maligno que gritava, eu vou te matar. Gritava para mim, eu vou te matar. Eu vou matar você. Sabe, gente? E eu ficava, Jesus, eu não tenho como sair. Mas o Senhor tem como me tirar. Aí eu comecei a orar o Pai Nosso, gente. E eu orava, Pai Nosso, na minha mente. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu precisava que Jesus me tirasse dali, pois uma coisa eu vou lhe dizer para vocês. Eu tive que ir mais algumas vezes, que o meu marido insistiu e eu fui. Eu estava muito fragilizada. Mas uma coisa eu posso lhe dizer. Jesus, desde o momento que eu entrei naquele lugar, e que eu disse na minha mente que ele era meu e eu era dele, ele tomou a frente de todas as coisas posteriores que aconteceram. Naquele dia foi assim, me deram uma água fluídica, né? E eu fui embora com meu esposo para casa. Mas na minha mente estava, aquilo ali que aconteceu não acresceu nada. Eu só sabia que eu tinha que tomar a decisão.
que eu tinha que voltar para Cristo e a minha última oportunidade era aquela. Eu tinha certeza absoluta que era a última oportunidade que eu tinha. E uma coisa eu vou dizer para vocês. Jesus fez um milagre na minha vida. Nos outros dias que eu fui, as pessoas colocavam as mãos em cima de mim. Era como se elas se alimentassem de alguma coisa, porque elas se alegravam, e eu não entendia nada do que estava acontecendo. Até um dia que eu tinha certeza que o Senhor me tiraria daquele lugar. Teve um dia que eu cheguei em casa e eu falei, Senhor, fui logo, a primeira vez que cheguei em casa, fui logo lá na minha varanda, me ajoelhei e em lágrimas eu chorei muito e falei, Senhor Jesus, me perdoe por tudo, por ter ido longe demais, mas eu estou aqui. Eu disse, use-me do jeito que o Senhor quiser. Aí eu até falei para Jesus, mesmo, eu disse assim, mesmo que Satanás venha me matar ou me destruir, eu quero morrer em Cristo. Foi isso que eu disse a Jesus, eu quero morrer em Cristo. Meus amores, as coisas eram tão fortes que, olha, minha televisão ligava sozinha, eu tinha flores em casa, elas queimavam todas, né? Em minutos, né? Eu recebi um ramalhete de flores maravilhoso, quando eu fui ver ele estava todo queimado. E eu percebi que as forças malignas estavam realmente fortes dentro do meu próprio lar. E eu falei, Jesus, o que eu devo fazer? Como eu devo fazer? Me ajude. Eu falei, Senhor, eu não sei nem como começar. Eu só sei orar e chorar. Eu orava e chorava pedindo perdão a Deus e pedindo para Ele me ajudar. Naquele dia eu sei que Ele tomou sobre si, sabe, a minha luta e cuidou de mim. Então eu posso dizer para vocês que eu falei, Senhor, me ajuda. Aí eu pedi um remédio, gente, numa farmácia, que eu falei, Senhor, eu não sei nem como voltar. E eu pedi um remédio numa farmácia e eu lembro que quando eu recebi o remédio da farmácia, tinha um papelzinho, como se fosse um papelzinho de pão cortado, dentro assim, da coisa do remédio, do saco, tinha escrito assim, leia a Bíblia. Gente, inacreditável. Quando eu leio a Bíblia, eu lembrei, o que eu fiz? Eu falei, Senhor, é o Senhor que está falando comigo. Comecei a ler a Bíblia, comecei a orar, comecei a vigiar. E quando as coisas aconteciam em casa, a única coisa que eu fazia era orar o Pai Nosso. E Deus foi cuidando de mim. E Ele começou a me usar, o Senhor Jesus. Eu lembro que eu passei assim, da porta da sala da minha casa para o quarto, e foi tocado na minha mente, aqui dentro da minha mente, não ouço com os ouvidos, dentro da minha mente aqui, foi tocado que eu tinha que olhar para a estante, olhe para a direita. Eu olhei. Aí pediu para que eu visse o livro, para me apanhar o livro que estava na estante. Quando eu olhei o livro, gente, era o Grande Conflito, que estava na minha casa e eu não lia. Então eu peguei aquele livro e abri. E ali estava escrito, no lugar que eu abri, estava escrito que eu não pertencia àquele povo. Estava falando sobre o povo, né? Os espíritas, né? Ao qual eu estava lá. E ali foi dito que Deus tinha um propósito na minha vida. No lugar que eu li estava escrito que eu teria que levar o livro também, para entregar lá naquele local. Aí eu fechei o livro, assustada. Eu fechei o livro. Aí eu falei, Senhor, eu vou ter que entregar o livro lá? Aí eu falei, Senhor, se for para me entregar o livro, então me mostre novamente. Meus irmãos, vocês não vão acreditar. Eu abri o Grande Conflito de novo, a mesma página foi me dada. Então eu já tinha certeza o que eu deveria fazer.
Muito bem. Na última vez que eu fui lá, eu chorei muito, parei o carro lá na frente, chorei muito, sabe? Porque eu precisava de força para poder entrar com um grande conflito lá e entregar a chefe daquele lugar. Porque foi isso que Deus pediu. Naquele momento, Deus me fez lembrar daquele sonho que eu contei no meu canal, na continuação dessa história. Né? Então, eu lembrei daquela irmã que falava para mim que eu teria que voltar, porque eu teria que fazer um trabalho para Jesus. Quando eu me via de saia comprida, ao qual eu percebia dentro da minha mente que como é que poderia ser, né, eu estar de saia se eu só vivia com short muito curto, não é? Que eu estava afastada de Cristo e bem à vontade, né? Então, eu chorava no carro, não tinha coragem de entrar, mas o Espírito Santo falou na minha mente, no meu coração, que eu teria que pegar aquele livro e levar lá. E ele me lembrou do sonho que eu tive com a irmã da igreja. Então, naquele momento, irmãos, eu liguei para essa irmã. Eu não via ela há mais de 20 anos. Eu não via ela há muitos anos. Eu liguei para ela. No sonho, ela falava também para mim, irmãos, que ela não teria muito tempo de vida, que eu deveria continuar o trabalho que ela ia, sabe, quando ela descansasse. Foi esse o recado que Deus passou para mim, através do sonho com a irmã. Então, eu liguei para ela naquele dia que eu estava parada lá na frente do centro espírita kardecista. Foi isso que Deus pediu para me ligar para ela. Eu liguei. Quando eu liguei, eu falei assim, quem está falando é Cleide, a filha da Creuza. Há mais de 23 anos que eu não a via. A filha dela, oi Cleide, tudo era da igreja, meus irmãos da igrejinha. E da igreja adventista de Manguinhos na época. Minha mãe morava em São Cristóvão, a gente morava em São Cristóvão, né? E o nome da irmã querida é Alcideia. Alcideia, ela já dorme em Cristo, né? Então eu liguei para essa irmã Alcideia. Os filhos passaram, ela demorou para atender e eu chorava, estava me derretendo em lágrimas, sem saber o que fazer, como fazer. Então essa irmã me atendeu. Aí os filhos chamaram, ela me atendeu. Aí ela, oi Cleide, como é que você vai? Eu falei, oi irmã. Falei para ela, eu preciso muito da sua ajuda. Falei, eu estou fora da igreja. E eu preciso fazer uma coisa, irmã. Eu preciso entrar ali no centro espírita. Falei para ela, para entregar o livro Grande Conflito. Aí ela disse assim para mim, Cleide, minha filha, você vai, entre, entregue o livro. Pode ir. Eu vou ficar zelando por você. Você está fazendo um propósito de Deus. Aí eu falei para ela, eu gostaria tanto de vê-la, irmã. Eu precisava tanto de vê-la para contar para ela o sonho, né, que Deus tinha me dado. Aí ela disse para mim, eu já não posso ir ter com você. Ela falou, eu estou com câncer terminal, minha filha. Aí eu falei, tá bom, irmã, mas eu ligo para você. Então, irmãos, eu entrei. Quando eu entrei, a chefe lá desse lugar já estava me esperando na parte de baixo. Aí ela, com toda a autoridade, né, ela veio. Ah, pensei que você não vinha. Aí eu peguei e falei, eu vim sim. Eu falei, eu trouxe um presente para você. Aí ela foi logo mexendo na bolsa. Eu falei, não, você só vai abrir esse presente quando eu for embora. Para você ver de quem eu sou. Foi isso. Ela pegou, realmente eu vi que ela levou, não olhou. Irmãos, naquele dia eu subi, sabe? Eu subi. E eles continuaram fazendo a mesma coisa. Eles colocavam as mãos assim, eu no meio, e eles
colocando as mãos na minha cabeça, no meu corpo, assim, de longe, como se tivessem... Eu não sei o que eles faziam, só sei que aquelas pessoas ficavam felizes, como se absorvessem algo que eu não tenho conhecimento, que só pode ser a luz de Deus, né? Na proteção do Espírito Santo na minha vida. Então, naquele dia, irmãos, não demorou muito, a chefe olhou para as pessoas lá, eu estava de olho fechado, porque eu não aguentava olhar mais aqui. Aí a mulher olhou e falou, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Porque eles não estavam tendo mais aquela alegria, sabe? Eles não estavam tendo mais acesso, irmãos, à luz de Jesus, possivelmente, sobre mim, sabe? Então, naquele dia, a mulher olhou e falou assim para outra, não podemos mais tocar nessa mulher. Em volta dela tem um batalhão, ela disse, tem um batalhão. E ela disse mais uma coisa, ela disse assim, uma mulher de branco a ajudou. Mulher de branco significa uma mulher de Cristo, uma crente. A oração da irmã Alcideia foi atendida no ato. Deus glorificou aquela mulher, sabe, enviando um batalhão de anjos para que aquelas pessoas não tocassem mais em mim. Porque eu tinha escolhido mesmo naquele lugar que eu era de Jesus e para ele eu voltaria, em nome de Jesus, para toda a eternidade. Isso faz muitos anos, irmãos, que aconteceu. Eu só vou dizer para vocês uma coisa. Jesus enviou anjos para que não tocassem mais em mim. Para que, sabe? Eu acho que eles queriam os dons que Deus me deu, porque eu não compreendo, Deus sabe. Eles disseram, sabe, irmãos, que eu tinha alguns dons para a honra e glória do Senhor. Aí falavam que eu tinha dom de cura, um monte de dons, sabe? E eu não entendia por que eles ficavam o tempo todo fazendo essas coisas assim, né? Com as mãos em cima e felizes, alegres, como se estivessem se alimentando, a verdade é essa, de alguma coisa. Naquele dia eu saí daquele lugar como uma vitoriosa. Porque eles perceberam que ninguém podia mais me tocar. Porque não podia, porque em volta de mim tinha um pelotão de anjos, anjos gloriosos de Deus. Meu Pai. E eu saí daquele lugar de cabeça erguida. Sabe, irmãos? E eu saí dali sabendo que o meu Senhor, enviou anjos para guardar-me. E eu também entendi que Ele queria que eu voltasse para casa, para os braços do Senhor Jesus. Irmãos, e eu voltei. Eu cheguei para o meu esposo e falei, olha, eu sei que você não gosta muito dos crentes, mas não tem problema, eu disse para ele. Se você quiser, a gente se separa. Mas a partir de hoje eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou servir a Jesus todos os dias da minha vida. Se você quiser me largar, eu falei, pode largar. A mim e aos meus filhos. E ele falou, não tem problema. E eu comecei a servir o Senhor. Eu me batizei. Voltei para a igreja. Hoje eu sou feliz. Trabalho para Cristo há muitos anos. E quero trabalhar para Ele até meu último fôlego de vida. É o que eu peço todo dia. Eu sou feliz. Muito feliz por conhecer a Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu sou feliz por saber que eu pertenço a Deus. E é um povo maravilhoso que guarda os seus mandamentos e fazem a sua vontade, porque Deus está vivo
Ele está vivo. E por Ele estar vivo, Ele cuida de nós pessoalmente. Sabe, gente? Depois que eu me batizei, eu comecei a testemunhar, porque Jesus colocou na minha mente que eu tinha que testemunhar tudo o que Ele fizesse para mim. E eu comecei a pregar em todas as igrejas. Pregava nas igrejas já da Tijuca, Copacabana, Central, Vila Isabel, Anchieta, muitas igrejas, em todas elas, eu fui glorificar a Deus, falando do testemunho que Deus fez na minha vida. Quando eu li a história foi do rei Ezequias, né? Que o Senhor enviou anjos para lutar pelo rei Ezequias e pelo seu povo. E o rei Ezequias não levantou nenhuma espada. Eu lembro, sempre lembro, o meu Senhor me salvou e eu não fiz nada. Eu só queria que Ele me salvasse. Eu só queria amá-lo. Eu só queria uma oportunidade. E aqui estou. Nós teremos muito mais, sabe, vídeos, muitos mais testemunhos. Eu agradeço a vocês, todos, por terem a paciência de ouvir. E peço a Deus que vocês possam, através da graça e a misericórdia de Deus, serem abençoados grandemente. E outra coisa que eu peço, nós estamos vivendo em momentos difíceis, muito difíceis. Nós estamos vivendo em momento de pandemia. Nós estamos vivendo num momento único que nós nunca vivemos, nem a geração passada, que é o que a gente está vivendo agora. Eu posso dizer a todos vocês, meus amados irmãos, que precisamos nos preparar. Jesus verdadeiramente breve voltará. E tudo que está escrito será cumprido em nome de Jesus. E se nós não nos prepararmos, também não ganharemos, Senhor. Não ganharemos, sabe, o nosso prêmio maior, que é viver com Jesus por toda a eternidade. Ele não se fez homem por acaso, sendo Deus, ele não se fez homem por acaso. Tudo na gente, na nossa vida e para o nosso Deus tem um propósito. Ele se fez homem para salvar. Deus se fez homem para salvar. E nós estamos vivendo num momento necessário de entregar nossas vidas a Jesus de uma forma poderosíssima. Porque Ele precisa de filhos que o amem, que guardem seus mandamentos, que obedeçam à sua vontade, que o honrem com a sua graça, com a sua misericórdia. Ele precisa de filhos que estejam na frente, sabe, do povo, daqueles que podem dizer, usa-me, Senhor Jesus, faz de mim o que o Senhor quiser. Ele precisa daqueles que digam, o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Ele precisa daqueles que possam bater em outras portas para pregar o Evangelho, para levar livros, para levar a palavra. Ele precisa de remanescentes. Remanescentes é o que nós somos. Ora vem, Senhor Jesus, que a tua glória seja eterna e que o Senhor possa ser o nosso Rei eternamente. Obrigada pelo sangue da cruz do Calvário, porque o Senhor pagou o preço do nosso pecado. E por o Senhor ter pago o preço do nosso pecado, Senhor, nós passamos a aceitá-lo e aceitando nós o amamos e amando o Senhor, nós guardamos seus mandamentos e procuramos fazer a tua vontade. Faça de cada um de nós instrumentos vivos, Pai, para que possamos, através da tua graça, viver contigo por toda a eternidade. Essa é a maior verdade. Nós não fomos feitos simplesmente por acaso. Nós fomos feitos, irmãos, para um propósito. Viver em Cristo.
Se nós olharmos para trás e vermos quanto sangue foi derramado, sabe? Pelos profetas, pelos apóstolos, pelos discípulos, pelos filhos do Senhor, para que essa mensagem de salvação chegue a todos os povos, o sangue do nosso próprio Senhor. Nosso próprio Senhor morreu por causa dessa mensagem de salvação. Aí sim a gente vai valorizar a nossa vida. Nós vamos entender que, de onde vimos, nós vimos do Criador, da mão do Senhor. Para onde vamos? Voltar para casa, para morar com o Criador e Senhor e Salvador e Redentor, o Filho do Deus vivo. Quem somos? Servos do Deus vivos, comprado pelo sangue de Jesus e templos do Espírito Santo, se assim nós o desejarmos. E em nome de Jesus, vamos orar, irmãos. Querido Deus, obrigada por esse momento, por essa graça. Muito obrigada pelo teu Santo Espírito que esteve conosco. Muito obrigada porque o Senhor nos ama. E em nome de Jesus, que o Senhor ilumine a todos que receberem essa mensagem e passarem essa mensagem para outros, Senhor. Ilumine para que possam, em nome de Jesus, ser restaurados à imagem de Cristo e à semelhança do nosso Criador. E que possamos levantar a nossa bandeira, a bandeira ensanguentada de Cristo, a bandeira branca, ensanguentada, com o sangue do Cordeiro, e levar sem temer essas mensagens para todas as criaturas na face da terra. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Um beijo.